Nosso problema muitas vezes é que, à luz do Evangelho, é que cada um de nós superestima o que lhe é devido em comparação com o que é devido ao seu próximo. Não é verdade? Essa é uma prática que a gente constantemente, corriqueiramente faz. Quando a gente pensa em justiça, sempre a gente puxa a coisa para o nosso lado. Sempre nós temos mais direito do que o outro. Sempre nós estamos com mais dor do que o outro. Já percebeu isso? A minha dor de cabeça está doendo. Aí o outro já fala, não, mas a minha está doendo mais. Uma coisa interessante, até nessas questões, nós queremos que a nossa necessidade seja valorizada. A minha dívida é sempre pior do que a tua. A minha crise é sempre pior do que a tua. Na verdade, essa é uma leitura que nós sempre fazemos. Sempre superestimamos as nossas necessidades, as nossas demandas e também os nossos direitos. Eu mereço, eu tenho direito. Rabi, fala com meu irmão, fala para ele me dar parte da herança que me cabe. Uma conversa que demonstra que essa é uma atitude não só presente na vida daquele homem, mas ela se encaixa muito bem na nossa própria vida. O personagem do texto, ele já tinha decidido quais eram os seus direitos. Ele só quer, na verdade, ajuda para pressionar o seu irmão e então resolver a sua questão e fazer valer os seus direitos. E Jesus diz assim, quem é que me colocou sobre árbitro para com vocês? Essa questão não é minha. E Jesus está ensinando alguma coisa para aquele homem, e é claro, ensinando para nós também. O mestre está dizendo que antes de resolver a questão da justiça, Jesus está dizendo para aquele homem, olhe para você. Veja como você é ambicioso. Veja como você é ganancioso. É claro que nós temos a clara certeza disso, porque a conversa continua e a gente vai chegar no resto da conversa e vai perceber como a intenção de Jesus era essa. Jesus estava dizendo assim, olha, você está sendo indiferente ao seu irmão. Jesus estava querendo dizer para aquele homem que havia um lucro muito maior do que se obter uma herança e um prejuízo também muito maior do que perdê-la. Aquele homem estava com medo de perder a herança. Mas Jesus estava querendo alertar a ele e também a nós a respeito disso. Há um lucro maior do que obter-se uma herança e um prejuízo maior do que perdê-la. Jesus não estava questionando ou sendo indiferente àquele homem e à necessidade dele. Mas Jesus faz um alerta, cuidado, porque você pode ganhar a herança e perder um irmão. Cuidado, porque você pode ganhar muitas coisas e perder outras. Na verdade, esse é um alerta que recai sobre nós como uma luva, porque frequentemente nós queremos ganhar. Como eu disse, essa é a nossa intenção. Nós supervalorizamos as nossas necessidades. O detalhe é que nós não percebemos o que nós podemos perder com aquilo que nós tanto queremos ganhar. Aquele homem poderia facilmente perder o seu irmão, apesar de ganhar uma herança. E frequentemente é o que acontece conosco. Muitas vezes, irmão, ter a razão, ganhar a razão, significa perder pessoas. A gente quer tanto ter a razão sobre um assunto, mas a gente não percebe que ganhando a razão sobre aquele assunto, a gente pode estar perdendo as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes ter dinheiro é perder a família. Vai do que você faz para ganhar o dinheiro que você tanto deseja. Muitas vezes ter um corpo lindo é perder a saúde. Muitas vezes ter uma carreira vitoriosa é perder a própria honra. Chega lá em cima, no topo da carreira, mas para chegar lá, perdeu muitas coisas no caminho. Muitas vezes ter a perfeição é perder filhos, de tanto que nós exigimos deles. E nós poderíamos falar de tantas coisas aqui, mas o que é importante é perceber Jesus nos alertando a respeito de uma conta que a gente precisa fazer nas nossas decisões
e nos nossos apelos quanto aos nossos direitos. Eu quero, eu preciso, eu mereço, o meu é melhor, eu desejo, eu quero ter. Cuidado, esse pode ser um caminho perigoso. Ganhamos, mas nos esquecemos do que podemos perder com esse ganho. O versículo 15 continua, Jesus continua conversando e diz assim: então lhes disse, nos dá a impressão que ele abre o discurso: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Veja para onde Jesus vai. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Nós sabemos que Jesus tinha o entendimento das coisas. Ele não disse isso no sentido de que seja necessário nós nos desfazermos de todos os bens que nós temos. A nossa vida, ela tem uma demanda material natural. É verdade que um mínimo de bens materiais é necessário para a vida. Mas Jesus aponta uma coisa interessante aqui. Ele quer dizer que não é verdade que a abundância de bens significa maior abundância de vida. Jesus está querendo deixar as coisas muito claras. A vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Jesus está dizendo, não é porque você tem muito dinheiro, muitas posses, muitos bens materiais, que a tua vida vai ser abundante. Outro alerta que ele dá àquele homem, e um outro alerta que cabe muito bem a nós. Nós sabemos que o desejo por coisas materiais para nós, principalmente na sociedade moderna e atual que nós vivemos, ocidental, é uma coisa difícil da gente suportar. São as promoções, as Black Fridays acontecendo frequentemente. É a Casas Bahia que divide em 24 no carnê tranquilo para você comprar. É o carro que agora, as montadoras estão com os pátios lotados, juros zero, traz aqui o teu carro e você vai... É uma coisa louca. Se não tem ainda o seu telefone, esse aí, quando saiu semana passada já está velho, precisa trocar. É uma coisa assim, uma pressão absurda que nós sofremos. E esse desejo por coisas materiais, ele já está em nós. Ele é supervalorizado pela sociedade onde nós vivemos. Mas a verdade é que o sonho de vida abundante nunca será alcançado por esse caminho. Esse caminho não nos dá vida abundante. E ponto final. É o que Jesus está querendo nos alertar. Versículo 16, Jesus começa a traduzir isso através de uma parábola. Nós sabemos que as parábolas eram usadas por Jesus, metáforas, histórias, para que nós pudéssemos entender melhor o que ele queria dizer, principalmente as pessoas que estavam ao seu redor. Já visto o fato dele usar muitas vezes termos relativos à cultura da época, por isso que a gente precisa às vezes traduzir essas parábolas para hoje, é o que nós vamos fazer. Versículo 16, então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Guarda essa frase, a terra de certo homem rico produziu muito. Qual era a condição do homem? Ele era pobre ou era rico? Rico. O cara já era rico, segundo a parábola que Jesus conta, e a sua terra produziu muito. Então veja bem qual é a ideia desse homem apresentado por Jesus. O homem já era rico e o seu campo produziu em abundância. Sem esforço dele, o campo produziu. Fez a sua parte, claro, plantou. Mas nós percebemos que Jesus quis dizer que houve uma super safra na vida daquele homem. A coisa assim foi para mais, era para colher 10, colheu 30, colheu 50 toneladas. Foi uma coisa assim tremenda a mais, ou seja, foi uma dádiva. Ele já era rico e ele ainda foi abençoado por uma colheita diferenciada, uma coisa que realmente Deus deu a ele. Essa é a condição desse homem apresentado por Jesus. Vai guardando isso para nós montarmos essa história coerentemente. 17 diz assim: então pensou consigo mesmo, o que é que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Olha a análise que ele faz. Puxa vida, eu já sou rico.
não tenho nem aonde guardar essa super safra que eu ganhei, que eu recebi. Essa é uma riqueza que ele não podia nem sequer se orgulhar dela, porque ele havia recebido aquela riqueza como dádiva. Ele reconhece isso. Já sou rico demais, mas ainda ganhei bastante. Não era para ele se apegar a esses bens. Ele não deveria enxergar as coisas como ele enxergou. A própria cultura judaica nos aponta para isso. Essas não são advertências somente feitas por Jesus. Na própria Torá, no próprio Velho Testamento, você tem direcionamentos dados por Deus ao povo de Israel para que não se apegasse também às coisas materiais. Jesus enfatiza isso e traz isso para a nossa realidade. Mas um judeu daquela época já sabia muito bem o que isso significava. Veja, por exemplo, as palavras de Salomão, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta de renda. Também isso é vaidade. Quem escreveu isso? Salomão. Lembra? O rei mais rico de Israel. Homem sábio demais, que chega no auge da vida de alguém aqui na terra e fala assim, escreve isso. Quem se apega à abundância não vai se fartar nunca. Quem se apega à renda nunca vai se fartar. Isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. Portanto, perceba que há uma direção da própria Torá, dos próprios ensinamentos do Velho Testamento para isso. Uma coisa interessante a perceber é que aquele homem, ele diz assim no versículo que nós lemos, ele pensou consigo mesmo. Aqui alguma coisa já começa a acontecer na vida daquele homem. Uma coisa importante a nós aprendermos é que a cultura do Oriente Médio é uma cultura gregária, uma cultura comunitária. Muito mais comunitária do que hoje, do que nós ocidentais, muito mais comunitária do que nós hoje modernos. Imagine isso há 2000 anos atrás, uma cultura oriental. Eles eram completamente interdependentes. Nas cidades, nos povoados, nas aldeias, havia sempre a figura de um ancião. E havia uma comunidade, e tudo era conversado. Sabe aquela coisa de você gastar tempo conversando para tomar uma decisão da sua vida? Eles faziam muito isso. Conversavam muito, sentavam na beira da casa, tinham lá seu petisco, sua comida, conversando. As decisões eram praticamente colegiadas. Isso me refiro a decisões pessoais. Eu não chegava lá e tomava a minha decisão. Era um hábito, era cultural, era parte da própria estrutura deles a conversa. Mas aqui, aquele homem apresentado por Jesus já demonstra um problema. Ele pensou consigo mesmo. Ele já está contaminado rapidamente por aquilo que ele ganhou. Aquilo que deveria ser recebido como dádiva, já toma o coração dele, já não é mais coletividade. Não vou buscar o ancião para conversar sobre essa super safra que Deus me deu. Não vou compartilhar com a comunidade esse negócio aqui. Eu vou fazer uns armazéns e vou guardar tudo para desfrutar disso sozinho. Ele tem só a si próprio. Já é um caminho que nos mostra e que Jesus nos quer dizer que há um tipo de prisão que as riquezas constroem. A riqueza, ela constrói um vácuo em volta da pessoa. E a pessoa se coloca dentro daquele vácuo e ela realmente se isola. E a visão que ela tem das pessoas é uma visão deformada por esse isolamento que a riqueza traz àqueles que são roubados em seu coração pela própria riqueza. Veja que você pode perceber que a pessoa que muitas vezes chega numa situação financeira muito boa, ela tem uma visão deformada da vida. Eu tenho um amigo que diz assim a respeito desses mega prêmios que a gente vê aí. Agora a Mega Sena deu um prêmio de 200 milhões de reais. Tem um amigo meu que diz assim, esse é o tipo de dinheiro, é tanto dinheiro que estraga qualquer um.
E é verdade. Estraga qualquer um. Você pode dizer que não, você que fica fazendo seus planos, se eu ganhasse, eu ia fazer isso, eu ia ajudar não sei quem, eu ia dar para não sei quem. Pode esquecer, meu irmão. A hora que o pichulé bate na conta, é uma loucura. Né? Cada um por si, vamos embora. Aí você vê que a pessoa muda os seus valores, muda a sua forma de enxergar a vida. É disso, é esse vácuo. Aquele que às vezes se importava tanto com as pessoas, estando numa situação difícil, porque pobre ajuda pobre, não é verdade? O cara vai prosperando, prosperando, ele cresce financeiramente, e nenhum problema quanto a isso, o problema é o que o dinheiro faz. Ele esquece dos pobres amigos dele. É uma loucura isso. Por quê? Porque realmente essa bolha, esse vácuo, toma conta da pessoa. Esse texto nos apresenta a ganância de alguém que quer guardar as dádivas de Deus somente para si. Que desenvolve esse sentimento, é meu, mas não é, Deus deu. Deus deu a ele uma riqueza, mas ele quer tomar para si. O texto continua, tem mais coisa para a gente aprender. Diz assim, versículo 18. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. Vou construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. 19. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. O texto que nós lemos, ele vem de uma tradução do grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. No versículo 19, começa assim, e direi a mim mesmo. Essa é a nova versão internacional que a gente usa aqui nos nossos estudos. Em algumas outras versões, como a Revista e Atualizada, diz assim, e direi a minha alma. Tem aí na tua Bíblia escrito a minha alma, algumas pessoas devem achar isso, direi a minha alma. Então eu direi a minha nefesh. Nefesh é alma no hebraico. No grego é outra palavra, no grego é psique, mas no hebraico é nefesh. É a mesma palavra usada pela descrição do Gênesis, na hora que o homem foi criado. Lá em Gênesis 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, nefesh. Qual o problema da palavra nefesh? Ela quer dizer alma, ela quer dizer sopro de vida, alma vivente. Tudo que tem a ver com vida, você tem a palavra nefesh ligada a isso. Mas ela quer dizer outra coisa, interessantíssima, apetite. A palavra nefesh quer dizer apetite. Imagine a tradução aqui de Gênesis dessa maneira. E o homem passou a ser apetite vivente. E não é que é mais ou menos assim mesmo? Nós não temos dentro de nós um apetite insaciável. É esse termo que Jesus usa. Aquele homem está dizendo ao seu apetite, você tem grande quantidade de bens. Você já guardou tudo por muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Ele está dizendo para a fome dele, para a necessidade dele, tranquilo. Acontece que, é claro, nós sabemos que esse apetite, apresentado por Jesus e apresentado lá no Gênesis, ele não é apetite financeiro. Ele não é um apetite por coisas materiais somente, mas que também faz parte da nossa vida. Ele é o apetite do próprio ser humano, da vida, que não pode, de forma nenhuma, ser saciado por coisas materiais. Olha o engano desse homem. Ele está dizendo para ele, resolvi minha vida. Ele está dizendo para a sua alma, para a sua fome, acabou, resolvi, agora veio uma colheita tão grande que eu não vou ter mais problema, não vou sentir mais falta de nada. Essa é a expressão que Jesus quer nos mostrar e nos advertir, porque ela é muito perigosa. O versículo 19 continua, e direi a mim mesmo. Aliás,
É o que nós já lemos, mas é importante. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Perceba que é um autocontentamento. Preencheu. Olha que colheita incrível. Toneladas e toneladas. Vou guardar no armazém, está tudo tranquilo. Resolvi a minha vida. É um autocontentamento, mas é claro que é um auto-engano. Ele está enganado. Por quê? Porque ele está só. Não há amigos, não há parentes, não há vizinhos, não há alguém para compartilhar a festa de uma colheita tão incrível que ele teve. Ele só tem a sua fome e a si mesmo. Veja que ele não diz para ninguém, ele diz para si mesmo. Ele não pensa assim, vou chamar a comunidade, vou fazer uma baita de uma festança, que incrível. Meus sobrinhos, meus filhos, nem da esposa ele não fala, ele só fala de si. Ele só se lembra de si mesmo. Lembre-se você que, por exemplo, quando o filho pródigo, o filho gastador, volta para casa, você se lembra qual é a imagem que a Bíblia nos mostra, que Jesus nos apresenta a respeito dessa parábola? O pai está ali, pronto para receber o filho, mas há uma comunidade esperando, não há? Há uma festa esperando. Os empregados estão esperando. Várias outras parábolas de Jesus nos mostram isso. Essa não. Várias outras parábolas nos mostram a comunidade, o partilhar. Aqui esse homem está sozinho. Talvez seja uma parábola que demonstre, a parábola que demonstre alguém ganhando a maior quantidade de fortuna, vamos dizer assim, mas nos mostra também um homem só. Nos mostra também um homem abandonado, ou que se permitiu ser abandonado, que se isolou por conta da sua riqueza, que aliás nem era sua. Versículo 20 diz: contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A questão mais séria aqui não é só o fato do homem ter a sua morte anunciada para aquela noite. Já é um problema. Já é um sério problema. Mas por incrível que pareça, não é isso que Jesus valoriza nessa conversa. E não é também para onde nossos olhos devem se fixar. A questão é que o pior de tudo é que isso não é o pior. O pior não é o fato daquele homem morrer naquela noite. Até porque um dia todos nós morreremos. A gente não deve ter tanto problema com isso como nós temos. Mas o que Deus diz mostra a verdadeira pobreza daquele homem. Ele está só e sem amigos no meio da sua riqueza. Veja a frase dita por Jesus, dizendo que Deus disse isso àquele homem naquela parábola: você é insensato, você está maluco. Nessa noite a tua alma vai ser exigida, e quem vai ficar com o que você preparou? Não tem herdeiro. Não tem ninguém para herdar aquilo que aquele homem tanto gostava e tanto valorizava. Interessante isso. E aqui Jesus nos dirige para uma coisa a mais para nós pensarmos. Jesus disse assim: contudo Deus lhe disse. Quem pôde chegar e dizer alguma coisa para aquele homem? Não foi ninguém. Ele não queria ouvir os seus conselheiros da comunidade, como nós já falamos. O ancião, ele nem sequer consultou. Amigos, familiares, colegas, parentes, ninguém. A parábola não mostra, mas eu tenho certeza que se alguém tentasse persuadir aquele homem a mudar de opinião, ele não mudaria. Tamanha a cegueira, tamanho o vácuo que foi feito ao seu redor por conta das riquezas que ele havia recebido de Deus. Na verdade, Jesus está querendo dizer que somente a voz de Deus é capaz de penetrar o isolamento do homem rico, apegado ao dinheiro, e confrontá-lo.
Somente a voz de Deus pode quebrar essa coisa que prende a gente ao dinheiro, irmão. Somente a voz de Deus pode dar uns tabefe na nossa cara e fazer a gente acordar para a realidade da vida, para as coisas mais importantes do que o próprio dinheiro. Interessante que Deus não pergunta para aquele homem: o que é que você fez com o teu dinheiro que você não ajudou os outros? Tem isso aqui na pergunta? Não tem. Jesus não fala para ele: você podia, Jesus não, Deus, né? Você poderia ter distribuído esse dinheiro para os pobres. Ele não fala, porque o foco não é esse. Por que você não ajudou a tua família? Onde é que estão os necessitados que poderiam estar aqui perto de você? Onde é que está a tua família que não está aqui com você agora, que a tua alma vai ser levada? Deus não pergunta sobre isso. Deus diz: o que é que você fez com você mesmo? Olha em que o dinheiro te transformou. Que bicho que você virou por causa dessa riqueza. O que é que você está fazendo com a tua vida? O que é que você está fazendo com você mesmo? Esse era o chacoalhão, o confrontamento que Jesus estava explicitando através dessa parábola. Essa noite vão pedir a tua alma. Deus confronta, Jesus mostra Deus confrontando aquele homem dentro daquela parábola, porque ele se estragou. Ele se destruiu, ele se permitiu ser destruído. E o amor ao dinheiro realmente se fez na vida daquele homem a raiz de todos os males, levando ele a um caminho sem volta. E aí Jesus nos mostra uma coisa interessante, quando ele diz: esta noite pedirão a tua alma. Esse é um verbo usado quando a pessoa vai pagar um empréstimo. Era um verbo usado para isso. Essa noite você vai ter que acertar as apólices do empréstimo de vida que Deus te deu, meu irmão. E o que é que você vai fazer com esses bens que você tem? Isso é revelador, na minha opinião, revelador. Porque isso nos mostra Jesus nos apontando para uma verdade que nós poucas vezes pensamos. A vida, os bens, tudo nos são emprestados por Deus, pertencem a Deus. Numa era como a nossa, em que nós apregoamos uma autossuficiência e buscamos uma autossuficiência, isso é quase que inconcebível. Quem é que para pensar: tudo que eu tenho foi Deus que me deu? Nessa sociedade moderna, um abraço. Pouquíssimos têm esse discurso. É fruto do meu esforço, é fruto do meu trabalho, fui eu que fiz, fui eu que realizei, olha só, comecei pobrezinho, trabalhei, e olha o que eu tenho. Jesus diz aqui: tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. E vai chegar o dia que a gente vai ter que acertar a conta com relação a isso. Vai chegar o dia que nós vamos ter que acertar esse empréstimo que nos foi feito por Deus. E o que é que a nossa vida vai ser nesse momento? Como é que estará a nossa vida nesse momento? E o versículo 21, Jesus encerra a conversa dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus aponta aqui para uma guerra entre servir nosso ego e servir a Deus. Para um estilo de vida que nós devemos optar. Um estilo de vida que nós podemos ter. Dois, aliás, são apontados aqui. O primeiro deles é esse: servir ao meu ego, atender às minhas necessidades, às minhas demandas, a minha autovalorização, aquilo que a gente conversou lá no começo da nossa conversa. Aquilo que eu penso ser importante para mim, como aquele homem que vai lá e requer que Jesus o ajude na disputa da herança com o seu irmão.
Porque essa é a ideia que nós fazemos da nossa vida, nós somos os principais e queremos as nossas demandas resolvidas. Esquecemos do outro, esquecemos do próximo, esquecemos de quem anda com a gente. Ganhamos, mas perdemos muito. Ganhamos, mas abrimos mão de muita coisa para ganhar aquilo que nós queremos ganhar. Esse é um estilo de vida. O outro estilo de vida é esse alertado por Jesus e apresentado por Jesus. Aquele que tem o seu coração aberto e que não é dominado por essa necessidade de preencher a sua autossuficiência. A necessidade de preencher os seus desejos. A gente aprende algumas coisas importantes aqui. Aprendemos que é importante nós devolvermos tudo a Deus, porque tudo pertence a Ele. E eu não posso fazer meu o que não é meu. Aprendemos que é importante gastar a nossa energia para fazer as coisas pertencentes a Deus e construirmos para Deus, e na verdade não gastarmos a nossa energia para construirmos e supervalorizarmos aquilo que nem nosso é. Porque não é nosso, mas é de Deus. A vida abundante, ela está em entesourar para Deus e não para si. Esse é um chamado de Deus. E que o nosso coração hoje esteja aberto para que essa voz penetre na nossa consciência, quebrando esse vácuo, esse muitas vezes apego e apelo que nós temos ao dinheiro, aos bens materiais, e nos coloque realmente diante de Deus, da maneira correta e adequada para lidarmos com todas essas coisas. Esse é um texto que nós já inclusive falamos algumas vezes aqui, e Jesus fala bastante sobre dinheiro. Tamanho o perigo que ele representa, tamanha a ameaça que ele é para todos nós. Jesus nos alerta sobre isso. Talvez você pense assim, então o que eu vou fazer com a minha vida? Vou largar tudo? Vou virar um monge? Vou largar tudo, vou vender minhas coisas e vou para o monte, vou viver de vento, ou qualquer coisa do tipo. Jesus não aponta para isso. Mas ele nos mostra o perigo de nós convivermos com as riquezas. O perigo de nós perdermos o nosso foco e nos deixarmos roubar, nos permitirmos roubar, nos permitirmos valorizar coisas que vão fazer com que nós percamos muitas outras coisas. E assim nossa balança de vida se desequilibra. Já contei aqui, quero falar de novo uma ilustração que eu li do pastor Ed René, em um dos seus livros, mas ela se encaixa bem aqui. Ele disse que a nossa vida, para a gente entender bem a vida, nós podemos olhar para a vida como uma parede cheia de gavetas. Imagine um super armário aqui, cheio de gavetas. Cada gaveta carrega uma coisa da tua vida, e tudo é a tua vida. Para encher uma gaveta, nós não podemos esvaziar as outras. Nós podemos trabalhar com as coisas que estão dentro da gaveta, para que todas elas sejam cheias ao mesmo tempo. Mas é um pecado, um erro grave você tirar da gaveta da família para encher a gaveta do patrimônio. Esvaziou a gaveta da família e encheu do patrimônio. Esvaziou a gaveta da saúde para encher a gaveta da carreira. Esvaziou a gaveta do bom senso para encher a gaveta do prazer pessoal. E assim vai. E a gente tem essa mania de pegar de uma gaveta e colocar na outra. E vai desequilibrando a vida. E vai se perdendo. E achando que quando nós temos algumas gavetas cheias, a gente encontra a abundante vida. A abundante vida se apresenta quando todas elas estão adequadamente cheias. E que Deus nos ajude a encontrarmos essa vida abundante dessa maneira. Jesus, ele quer nos curar, nos libertar das prisões que nós mesmos criamos.
E muitas vezes nos roubam o entendimento de que a própria vida é um empréstimo que Deus nos dá. Como é que a gente tem cuidado da nossa? Como é que você tem cuidado da tua? Às vezes menos é mais, irmão. Às vezes mais devagar se vai mais longe. Cuidado com essa loucura que a gente vive. Nesse mundo que só valoriza conquistas e realizações. Nesse mundo onde todo mundo se apresenta lindo, bonito, maravilhoso. E ninguém mostra as mazelas que a pessoa tem para alcançar o que ela alcançou. Todo mundo vive de máscaras, de ideais. Mas ninguém fala dos remédios. Ninguém fala das crises psicóticas. Ninguém fala dos psicólogos que estão assim lotados. Ninguém fala das pessoas que não dormem sem tomar remédio. Ninguém fala do alcoolismo. Ninguém fala das drogas. Ninguém fala do suicídio. Poucas são as informações que nós temos a respeito dessas coisas. Mas elas estão aí, batendo a nossa porta, entrando dentro da igreja e nos roubando. E às vezes nós, por não entendermos esses princípios, queremos fazer como aquele homem fez, para encerrar nossa conversa. A gente vai até Deus e requer os nossos direitos. Não é assim que a gente faz? Aquele homem chegou e falou: Rabi, me ajuda. A minha demanda é essa. Tira do meu irmão e dá para mim. Já ouviu essa conversa? Então, a gente faz a mesma coisa. Cuidado. Que Deus nos proteja e nos guarde. E que se a gente tem depositado o nosso coração em coisas desse tipo, que hoje a voz de Deus tenha poder para quebrar esse vácuo, despedaçar essa redoma que muitas vezes nós mesmos criamos, e a gente possa começar a valorizar as coisas que têm que ser valorizadas na vida, para que o dia que a vida que nos foi emprestada seja cobrada de nós, a gente esteja, no mínimo, bem, para apresentá-la ao Senhor. E que seja assim. Porque já dizia o profeta Silvio Santos: desse mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Não é verdade? Vamos orar, irmão, fica de pé comigo. Eu sei, antes da gente orar, que às vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim: essa conversa não tem muito a ver comigo, olha para mim. Não tenho quase nada. Classe média, guarulhense, tranquilo. Estou pagando a prestação lá na casa própria ainda, tem 18 anos, como é o meu caso, sou sócio da Caixa. 18 anos para pagar. A gente às vezes se esquiva disso. Mas, perceba que a parábola de Jesus mostra um homem que foi abençoado. Quem de nós não tem sido abençoado por Deus? Quem de nós que por pouco que tenha, olhando para esse pouco, não pode reconhecer: puxa, Deus que me deu esse pouco. E às vezes a gente pensa assim: essa conversa tem que ser lá para o lado do Morumbi, para aqueles ricaços lá em Brasília. Menos. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Vamos olhar para o que nós temos. Porque sempre tem gente que tem menos que a gente, você sabe disso, né? Vamos se encaixar nessa situação e permitir que Deus trate o nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, oramos ao Senhor, pedindo misericórdia. Primeiro, porque nós, na maioria das vezes, nos comportamos como aquele homem apresentado por Jesus nessa parábola. Nós achamos que somos o centro do universo. E achamos que tudo tem que girar ao nosso redor. Achamos que temos o direito. Porque a nossa dor parece maior do que a dos outros. Porque o nosso
problema parece maior do que os outros, nós nos achamos no direito de muitas coisas. E aí nós já preconcebemos as situações e nos relacionamos contigo desse jeito. E não olhamos para o outro. Não olhamos para a dor alheia e nem sequer olhamos para o palpite, para a vontade de Deus para nós. Nós já preconcebemos o nosso caminho e queremos ainda que o Senhor nos ajude a resolver o nosso problema. Tem misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia porque muitas vezes não reconhecemos que tudo que nós temos vem das Tuas mãos. E tem sido assim e vai continuar sendo assim. Somos devedores a Ti, Senhor. Porque se a Tua misericórdia não se renovasse sobre nós hoje pela manhã, nós teríamos sido consumidos. A verdade, Deus, é que nós somos eternos devedores. E o Senhor, através da graça, nos dá a exceção de estarmos aqui, vivendo uma vida que o Senhor nos emprestou, tantas vezes vivendo de forma errada. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a equilibrar o peso dessas gavetas da nossa vida. Nos ajuda a equacionarmos as coisas na nossa caminhada. Nos ajuda a não pegarmos aquilo que não é nosso, mas que o Senhor tem nos dado, e elegermos isso a vida abundante, porque não é. Nos livra disso, Jesus. Tem misericórdia. Quando fazemos isso com a nossa família, e a elegemos como único alvo da nossa preocupação e até mesmo da nossa adoração. Tem misericórdia quando fazemos isso da nossa carreira. Tem misericórdia quando fazemos isso com os nossos bens, que aliás não são nossos. Nada é nosso. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu. Perdoa. Nos perdoa quando gastamos energia colocando aquilo que nos foi emprestado no Teu lugar, Jesus. Nos ajuda a aprendermos a andar de acordo com a Tua vontade, a Tua direção, porque assim vamos encontrar vida abundante, porque assim vamos saciar a fome da nossa alma. Em Ti é que nós podemos fazer isso. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos esclarece. Muito obrigado pela Tua palavra que nos alerta. Muito obrigado, Senhor. Oro por situações de luta e de conflito que talvez algum irmão meu aqui esteja vivendo nesse aspecto. Dá força, Senhor. Quebra o vácuo, despedaça a redoma e traz, Senhor, para a Tua vontade. Essa é a nossa oração nessa noite, o nosso clamor. E fazemos isso com muita alegria, por termos a palavra que nos traz entendimento e conhecimento da Tua vontade. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém.